Bem, é uma satisfação mais uma vez estar aqui apresentando esse programa O Veredito. Nós estamos recebendo aqui, como sempre fazemos, pessoas que têm uma larga experiência no tema a ser debatida, que hoje nós vamos falar sobre mediação. Afinal, o que é mediação? Todos nós, independente de profissionais de direito ou não, já ouvimos em alguma ocasião acerca dessa palavra, mediação. E surgem as dúvidas, que nós pretendemos tirá-las hoje, trazendo esta grande profissional. E eu vou passar para a doutora Adriana da Rocha Leite, que é uma satisfação imensa recebê-la, para as suas considerações iniciais, doutora Adriana. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, doutor Joel. Eu agradeço primeiramente ao convite que me foi feito. Falar de mediação, para mim, é algo que faz parte da minha rotina, do meu dia a dia, e é sempre uma satisfação. É um prazer imenso estar aqui no programa Veredito. Confesso que esperava um convite realmente, porque tenho acompanhado o trabalho, tenho acompanhado o projeto, né, e os entrevistados, sempre conhecedores da sua área, das respectivas áreas. Então, é com grande satisfação que eu estou aqui para falar de um tema que me é muito caro, que é a mediação. Eu gostaria que a senhora explicasse para o público telespectador sobre a importância da mediação no novo sistema jurídico do nosso país. Eu acredito, doutor Joel, que a mediação ela é transformadora e é isso que o sistema todo passará por um período, evidentemente, aí, de adequação, mas certamente enriquecedor. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre a mediação no novo Código de Processo Civil. A mediação no novo código, ela foi prevista, né, em vários artigos e numa mudança muito grande até na organização do processo, porque ela passa a ser obrigatória, pelo menos a primeira sessão de mediação. É importante esclarecer que ninguém é obrigado a permanecer em mediação. Um dos caráteres da mediação é exatamente essa autonomia de vontade, né, essa situação da pessoa querer fazer. Então, de certa forma, há uma contradição aí. Ao mesmo tempo que o novo CPC, ele menciona que é obrigatória a sessão de mediação, ele preservou essa outra característica, uma vez que feita a primeira sessão de mediação. As partes não queiram continuar em mediação, elas não podem ser forçadas a ficar em mediação. Então, ele tem esse caráter voluntário muito forte. Então, essa eu diria que é uma das principais características. E aí tem todo um procedimento, né? A gente tem divulgado muito isso, conversado com os colegas advogados a respeito de incentivar os clientes, porque o advogado é realmente o senhor ali primeiro da causa. É ele que vai orientar o cliente, de mostrar para ele que existem outras formas de resolver o conflito, né? E o que eu acho interessante, que também é uma novidade na mediação, é porque tem esse caráter de conversa, ele é mais informal. Então, eu diria que a definição de mediação mais simples é resolver conflitos conversando, mas aquela conversa verdadeira, né, que implica na escuta ativa. Enquanto um fala, o outro escuta realmente. Não é só aquela escuta para depois se defender, simplesmente. Então, eu vejo que essa é uma mudança muito grande, né, que a gente realmente não estava habituado a isso. As partes, quando estão em mediação, ainda estranham um pouco tudo isso, e também porque não estão acostumadas com um outro tópico que é fundamental, é sigiloso e confidencial. Até mesmo uma confissão feita em mediação não pode ser usada no processo, né? Não gera provas para o processo. Então, é uma forma de dizer, olha, você fique à vontade para participar da sessão, para você falar realmente o que você quer, porque toda a organização da mediação é baseada em técnicas de comunicação. Então, é realmente uma mudança grande. Eu observo, doutora, que no Código de Processo Civil anterior, no artigo 331, então havia ali aquela audiência de conciliação, né, que obrigatoriamente era realizada perante o magistrado. Sim. E agora, com o novo Código de Processo Civil, no artigo 334, lá em um dos incisos,
que fala dos mediadores, dos conciliadores. Então, o juiz, em determinadas comarcas, Sorocaba, é claro que já é uma realidade, mas numa comarca de menor potencial do que Sorocaba, uma comarca pequena, o juiz pode chegar a criar uma câmara de mediação, conciliação, e necessariamente esses mediadores, eles não precisam ser membros do Poder Judiciário, não é verdade? Basta que ele seja advogado, que ele tenha um curso aí superior, eu acho que tem uma exigência mínima, que ele tenha um curso de mediação, até para saber conduzir e tal. Não é a realidade, doutora? Existem duas diferenças, né? Na verdade, entre a mediação privada, que é realizada nas câmaras privadas de mediação, e aí o caráter voluntário inclusive, em relação à escolha do mediador, né? Já na mediação judicial, ela exige um pouco mais. Ela exige realmente uma formação do mediador, não somente em nível superior, pode ser em qualquer área, não é formação exclusiva em direito, mas ele tem que ter uma capacitação por entidade habilitada e credenciada pelo Tribunal de Justiça. E ter 2 anos de formado para ser mediador judicial. Existe também uma diferença entre o conciliador, que não seria exigido esse requisito aí dos 2 anos, né? Ainda é uma interpretação, mas por enquanto, pelo menos, tem sido essa a interpretação vigente. Para mediador judicial, 2 anos de formação em qualquer faculdade, né, nível superior, e para conciliador, a capacitação. E aí, essa capacitação, ela tem 2 fases. São 40 horas a parte teórica e 60 horas de estágio. Interessante essa situação e essa diferenciação que a senhora colocou entre o mediador e o conciliador, mas uma situação que é extremamente importante, que seria bom aqui abordar, uma vez realizada a mediação, tanto extrajudicial como judicialmente, né? Porque na judicial o mediador ele leva para o juiz homologar, não é isso? Sim. E ali, se depois de um determinado prazo e tal, de lei, transitou em julgado, já não comporta uma discussão. E quando se trata extrajudicial, numa câmara de mediação, tem a mesma força, doutora, da coisa julgada, material? Sim, no caso das câmaras privadas, uma vez fechado o acordo lá, se for referente à situação envolvendo menores, família, aquelas situações que normalmente são tratadas em direito de família, é obrigatória a homologação também pelo juiz. Então, é feito o termo de cessão, os advogados assinam, as partes assinam, e isso é feito como se fosse uma petição inicial para homologação. Situações que não tenham esse caráter de indisponibilidade, digamos, não há necessidade de homologação no judiciário, porque o termo feito na Câmara Privada vale como título executivo extrajudicial. Então, se por acaso não for cumprido, ele pode ser executado também. Então, tem essa segurança jurídica, né? Ela tem a mesma validade de um acordo, de um contrato. Tá. Pois bem, essa situação colocada pela senhora, na fase extrajudicial, feito o acordo, homologado, né, ali pela Câmara e tal, o cidadão ele tem um título executivo. Ele pode apenas executar na esfera judicial, mas rediscutir a questão, ele não pode. Ele pode, essa é uma diferença interessante. É bom levar para o público telespectador. Sim, essa é a grande diferença na atuação da mediação e que, de certa forma, para os advogados, para nós advogados, dificulta um pouco. Porque nós estamos sempre falando de preclusão, de prescrição e tudo mais. A mediação, o foco é a solução do conflito. As questões jurídicas, elas são trabalhadas no segundo plano, porque, claro, um acordo tem que seguir a norma legal. Um acordo não pode ser ilegal, né? Mas tem essa possibilidade, desde que as partes sejam orientadas
interessadas, que elas estejam cientes, porque acontece às vezes de, por uma razão, né, que não foi planejada, não foi prevista, o acordo não é cumprido. Eles não vão imediatamente para o judiciário, eles voltam para tentar um novo acordo. Então, isso é muito diferente. Inclusive, apenas a título de curiosidade, já fizemos uma mediação em que a dívida estava prescrita. E isso ficou bem claro, porque o princípio da informação é fundamental também. A parte tem que estar ciente do que ela está fazendo, né? Então, havia uma prescrição da dívida, mas a pessoa disse que ela tinha um dever moral de pagar aquela dívida. Ela sabia que, então, não poderia nem entrar mais com o processo, mas que ela gostaria e fez a proposta para pagamento daquela dívida, e isso foi feito. Então, é realmente muito diferente, desde que, evidentemente, respeitados os critérios legais e desde que as partes estejam devidamente orientadas sobre a consequência do que está assumindo e fazendo. Bom, porque a partir daí surgiu um título, né? Executivo, que não dá mais para depois o cidadão alegar que já era matéria transitada julgado não, que já era fato já prescrito, ou dentro da esfera da decadência, né? Que é uma outra forma de perda do direito, enfim. São situações assim esclarecedoras para o nosso público, eu tenho certeza para a grande maioria dos advogados que não estão ainda conscientes e cientes dessa situação, e para os estudantes de direito também. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos a seguir. Esperamos que você não saia daí. Entretenimento, informação, bom humor e música. Muita música. Ipanema. Ouça. When I see you again. Hoje eu vou deixar tudo pra lá. Vivendo um sonho em paz, não sei como é que se faz. Hoje eu vou deixar. É assim que se faz. Ipanema. Bom, estamos aqui retornando para o segundo bloco do programa O Veredito. Hoje entrevistando a doutora Adriana Rocha Leite, uma advogada extremamente combatente, mas sempre voltada para a conciliação, para a mediação de conflitos. A vida dela profissional tem se pautado justamente para esse tema que nós estamos discutindo hoje aqui, que é a questão da mediação. E gostaria de perguntar agora, doutora, para a senhora, se a mediação, na mediação, é sempre obrigatória a presença do advogado ou é dispensável? Bom, aí é uma questão que tem gerado bastante controvérsia, na verdade, porque nós temos a mediação pré-processual, hoje desenvolvida nos SEJUSC, em que a presença do advogado não é obrigatória. Nas câmaras privadas, existe todo um cuidado, daquelas que eu conheço, de que a presença do advogado, embora não obrigatória, porque a lei não diz que é obrigatória também, mas que ele esteja lá. Porque existe uma questão muito importante, que o mediador, como ele é um terceiro imparcial, ele não deveria tratar das questões jurídicas. Porque a partir do momento que o mediador começa a tratar de questões jurídicas, essa imparcialidade fica comprometida, porque ele teria que dar quase que uma orientação. E quando ele dá orientação para um, certamente desagradará o outro. Então, a presença do advogado, embora não obrigatória, eu acho imprescindível. Até porque é uma questão constitucional. Está lá na Constituição dizendo que o advogado é indispensável. E nós, na mediação, na prática de mediação, eu vejo muito essa dificuldade quando o advogado não está.
Então, as câmaras privadas, elas têm um certo cuidado, né, de orientar para que venha acompanhado do advogado. E é importante também que se diga que o advogado, quando ele acompanha o cliente na mediação, ele transmite toda uma segurança ao cliente e ele demonstra também que ele está ligado com o novo, né? Que ele conhece essa nova forma de solução de conflitos. Então, isso também acaba sendo importante para a carreira dele. A gente tem observado isso na prática, que o cliente fica satisfeito quando o advogado está com ele numa sessão de mediação. Mas, como eu disse, no pré-processual não é obrigatório. Agora, o CPC, o novo CPC, diz que se a parte comparecer, se uma das partes comparecer com o advogado, aí, no caso, teria que redesignar a sessão para que a outra também venha. Ou as duas estão sem, ou as duas estão com, para ter exatamente essa questão do equilíbrio. Perfeito, doutor. O artigo 133 da Constituição Federal é extremamente claríssimo, né, nesse aspecto. Mas a gente vem observando ao longo do tempo que o advogado ele vai sendo colocado para escanteio e vai deixando o tripé da justiça. Mas o interessante é que o Sejusc, né, que é um centro judiciário de solução de conflitos de cidadania, dispensa a presença do advogado. Assim também como nas ações de pequenas causas, que até 20 salários mínimos, não há necessidade, como se fosse medido a importância do advogado ao valor da causa e não sobre o direito que o cidadão tem. A gente, quando nós estivemos à frente da ordem, a gente participou de vários grupos que combatiam essa situação. Mas voltando novamente a essa questão da mediação, essa legislação, houve uma ampla discussão para que ela entrasse no nosso edifício jurídico, ou foi alguma coisa que veio de cima para baixo, que o Conselho Nacional de Justiça foi lá, fez um projeto e tal, e esse projeto foi validado e de repente se torna uma realidade sem que a Ordem dos Advogados do Brasil, sem que a população tivesse oportunidade de debater essa questão. A respeito disso, o que a senhora pode dizer? Houve ou não esse debate ou é algo que já veio pronto, prato feito? Na verdade, poderia ter tido um debate maior, até para que algumas situações que hoje até ficaram contraditórias não acontecessem. Inclusive, nós não sabemos ainda como alguns pontos, né, que são divergentes entre a lei de mediação, que já está em vigor, e o novo CPC. Então, certamente, jurisprudência que vai resolver isso, né? Mas poderia ter sido melhor, porque houve, de certa forma, embora, como mediadora, eu digo que há muitos anos nós estamos debatendo para que houvesse realmente uma regulamentação da mediação, acabou acontecendo isso meio de última hora, meio no susto, digamos assim. E como o judiciário percebeu que a mediação implicava num retorno grande, só para ter uma ideia estatística, hoje um Sejusc que faz trabalho de 12 varas, e isso é considerável, né? É um índice inegável. Então, a partir do momento que o judiciário percebeu que a mediação realmente tinha esse potencial, né, de resolver os conflitos de forma mais rápida, com custo menor, inclusive para o próprio tribunal, eles abarcaram isso, e o CNJ também. Né? Tanto que ainda está num processo de organização, existem provimentos, sempre tem um detalhe ou outro sendo trabalhado. Mas não houve toda a discussão que merecia. Eu acredito que poderia ter sido bem mais trabalhado e preparado, inclusive, a população para isso, porque as pessoas ainda não estão acostumadas, né? Não estão acostumadas a conversar, não estão acostumadas a colocar num outro patamar o seu conflito, né? Eles gostam de transferir, então teria que ter uma mudança, que eu acredito que agora, já que está no código e tem uma lei sobre isso, acontecerá, mas será aos poucos. A população ainda não pegou para si a mediação. Pois não, doutora. Uma outra questão também relacionada ao tema que eu gostaria de indagar da senhora, porque não se trata de uma legislação que nasceu aqui no Brasil.
Esse modelo nosso, ele foi importado de algum lugar ou é um modelo tipicamente brasileiro? Bom, a mediação ela é bem desenvolvida nos Estados Unidos, Canadá e Argentina. O Brasil pegou um pouco. Inclusive, existem vários sistemas de mediação e o Brasil optou pela chamada mediação facilitadora, porque existem várias formas. E a facilitadora, o mediador, o papel dele é exatamente facilitar a comunicação entre as partes para que elas possam chegar num acordo. Quer dizer, o acordo não é propriamente o fim, né? Se chegar, ótimo. Se não chegar, o importante é esse processo de facilitação da comunicação. Então, houve, de certa forma, uma adaptação. O nosso sistema, eu diria que ele é híbrido, né? Como sempre, ele foi ajustado ao nosso, digamos, aos nossos hábitos, né? Porque se fosse uma mediação, assim, a chamada, por exemplo, a mediação avaliativa, aí já seria mais travada, mais fechada. Então, não. A facilitadora focou no diálogo e na comunicação. Foi uma opção. Pois não, doutora. Muito bem. Doutora, uma dúvida, né, que surge geralmente entre as pessoas, até por conta do novo CPC, que fala havendo conciliador, né, conciliador ou mediador. Qual a diferença? Existe alguma diferença? Mediador ou conciliador, ou ambos são a mesma coisa? Não, para poder esclarecer para os... Sim. Né? Na verdade, eu diria, algumas teorias assim, mais avançadas diriam que não há diferença alguma. Mas todo país que adotou a mediação acabou fazendo essa diferenciação. E aqui no Brasil, a diferença é que a mediação, normalmente, ela é indicada para aquelas relações que têm um vínculo, ou no passado, ou que ainda terá um vínculo no futuro. Por exemplo, as relações familiares, que num divórcio, apesar do rompimento do casamento, né, do contrato de casamento, existem filhos, existem relações continuadas ainda. Já a conciliação seria para aqueles casos pontuais, por exemplo, uma batida de carro. As partes não tinham uma relação antes e provavelmente não terão. Então, a conciliação ela é menos complexa, porque ela trata especificamente daquele ponto. Basicamente é essa a diferença. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora. Vale a pena a mediação? Procurar uma câmara de mediação e não procurar o Poder Judiciário? Na verdade, é uma questão de mudança mesmo de paradigma, de escolha. Eu acredito que vale a pena, porque é uma nova forma de solução de conflitos, né? A pessoa tem a possibilidade de tratar de temas que no judiciário ela não seria capaz de tratar. Um detalhe, por exemplo, que a gente percebe muito é a importância que a pessoa tem quando ela se sente ouvida, que é o chamado empoderamento. No judiciário, nós sabemos que nem sempre a pessoa é ouvida, porque nem sempre há o depoimento pessoal e ela sai frustrada porque um processo complexo e ela diz, mas doutor, o juiz nem me ouviu. E isso nós sabemos, o depoimento pessoal é outra parte que, se ela não quiser, infelizmente não tem. Se o juiz, vai depender do juiz também. Então, na mediação é o inverso. Ela é ouvida o tempo todo, é esclarecido que o poder de decisão é dela. O mediador não julga, não diz quem está certo, quem está errado, não analisa provas. Então, é uma possibilidade de conversar e dizer, é você que sabe o que é melhor para você, não é o terceiro. Não é o juiz que é um terceiro que nunca ouviu vocês, né, e vai decidir algo que normalmente não agrada nenhum nem o outro. É o que a gente chama em mediação do perde-perde, ou perde-ganha. Para um ganhar, o outro tem que perder. Na mediação, a ideia é que os dois ganhem, né? De que eles consigam resolver e que cheguem num acordo, se possível, bom para os dois, mas que eles decidiram. Puxa, que maravilha. Doutora, como nós dissemos aqui inicialmente, nada como fazer aquilo que a pessoa realmente tenha vocação e que goste do que esteja fazendo. Nós poderíamos ficar aqui com toda certeza discutindo horas e horas. Como o nosso tempo é limitado,
eu vou passar para a senhora fazer as suas considerações finais, porque, infelizmente, uma conversa, um papo tão legal está chegando ao final o nosso tempo. É verdade. Sempre que a gente gosta de alguma coisa, o tempo passa muito rápido, né? Eu me lembro de um filme que diz assim, o tempo passa muito rápido quando a gente se diverte, e isso aconteceu aqui. Falar de mediação, nós realmente teríamos muitos outros temas para tratar, mas eu gostaria de dizer ao público, aos colegas advogados, para realmente acreditar na mediação, orientar os clientes e ajudar para que a mediação seja algo efetivo, que ajude as pessoas a resolver os conflitos conversando, porque nós ultimamente desaprendemos a conversar, digamos assim. E aí, eu gostaria também, doutor Joel, de passar para você, deixar aqui um livro que foi escrito minha autoria com o Elcio. É um projeto que nós desenvolvemos na Câmara de Mediação de Itapetininga chamado Fale Criança, uma proposta de mediação infantil. Ele é inédito no Brasil, conta com o prefácio da ministra Nancy Andrighi. Então, a nossa proposta, a gente acredita tanto na mediação que quer que isso comece cedo, comece com as crianças aprendendo essa escutativa, essa empatia de colocar-se no lugar do outro, porque é para o futuro, né? Então, começou talvez de uma forma mais até imposta, mas o potencial é real e a gente acredita muito que a mediação, ela conseguirá essa transformação de comportamento, uma transformação de dentro para fora. Quer dizer, eu me sinto valorizado porque eu sou ouvida e a partir do momento que eu quero isso, eu também ouço o outro. Não sou dona da minha própria verdade. É isso que eu gostaria de deixar de mensagem e entregar a você. Doutora, eu agradeço imensamente, que todo mundo fala que o problema do Brasil é cultural, né? Então nada como começar com as crianças e implantar essa cultura da mediação. Bem, chegando ao final de mais esse programa O Veredito, né? Hoje com a ilustre presença da doutora Adriana Rocha Leite, né? Que acabou de publicar esse livro maravilhoso, Fale Criança, uma proposta de mediação infantil. Tratamos sobre um tema tão importante e que nem todo mundo tem o conhecimento necessário, e por isso que nós estamos aqui tratando sobre esse tema, a mediação. Agradeço, doutora, a sua presença, agradeço pelo livro, que pode ter certeza absoluta que eu vou ler com o coração isso daqui, não uma vez só. Tá? Foi uma satisfação imensa tê-la aqui conosco. E agradeço também ao nosso público, dizendo sempre aquele nosso velho bordão. É o veredito, quem vai dar é você. Muito obrigado.